seja bem-vindo ao Experiências em Mediação. Eu sou a Reichele. E eu sou a Aline, e hoje nós vamos conversar aqui com uma pauta que está extremamente presente nas sessões de mediação, que é a comunicação não verbal. Às vezes as palavras, o gesto, o silêncio, ele fala muito mais do que qualquer outro som, do que qualquer outra coisa. Pois é, hoje nós estamos com duas assumidades na área e eu vou apresentá-las devidamente. A Maiá Meneghelli, ela é mestre em Comunicação e Marketing Político pela Universidade Internacional de Valência, na Espanha, especialista em estratégia de comunicação não verbal e comunicação, consultora de campanhas eleitorais e mandatos parlamentares, docente do Renova BR, colunista de comunicação da Folha Vitória, afiliada à ACOP e também delegada do Global Youth Leadership Forum. Bem-vinda, Maiá. Obrigada. Também temos o doutor Hélio Sischini de Carli. Ele é pós-graduado em Direito de Família e Sucessões, Direito Processual das Famílias e Sucessões, Mediação de Conflitos e Arbitragem. Também é mediador, é presidente da Comissão de Direito de Família e Tecnologia do IBDFAN Espírito Santo, membro da Comissão de Agronegócios do IBDFAN, professor de Direito Civil e Processo Civil da Faculdade Anhanguera de Linhares, coautor de livros e autor de vários artigos jurídicos. Advogado. Bem-vindo, doutor Hélio. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E para começar essa conversa, eu estava aqui pensando, quando a gente vai se formar para ser mediador, a gente estuda um pilar muito importante que é a comunicação, certo? E na comunicação a gente estuda os axiomas da comunicação. E o primeiro axioma da comunicação fala que é impossível se comunicar. Então, Maiá, você com a sua expertise, seu trabalho, sua trajetória, eu queria que você falasse isso para a gente, como que a comunicação, a gente fala, mas ao mesmo tempo o nosso gestual, a nossa comunicação não verbal está falando outra coisa, né? Exatamente. Na comunicação, a gente precisa ter coerência. E quando você tem coerência, você estabelece um contexto de confiança. Se você não tem coerência entre a sua comunicação verbal e não verbal, você não consegue gerar confiança nos seus interlocutores. Mas para começar, a gente tem que explicar o que é comunicação não verbal, né? A comunicação não verbal, ela é 93% da nossa comunicação. Nossa, muito. Sim, o Mehrabian, que é um estudioso do leste europeu, ele, nos anos 70, ele fez uma grande pesquisa e ele diz o seguinte: 7% é o que você diz, 90%, 93% é o que nós vemos quando você diz. Depois disso, muitas pessoas questionaram esses estudos dele, só que ninguém provou o contrário. Ninguém conseguiu chegar a uma conclusão diferente, muito diferente. Então tem diferença de porcentagem, uma coisa ou outra, mas nada muito diferente disso. E eu gosto sempre, em todos os as minhas falas sobre comunicação não verbal, eu gosto de dar um exemplo prático, que eu vou dar aqui para vocês, para que as pessoas consigam entender. Se eu fizer isso aqui, quem já viu palestra minha já viu isso. E eu falar para vocês que eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Eu sempre gostei de palestrar. Quando era criança eu queria ser artista. Eu cantava, eu adorava plateia, palcos. Você acredita em mim? Eu falando dessa forma, com essa imagem? Não. Não, dificilmente, né? Mas se eu falar pra você que eu sou muito tímida e eu tô morrendo de vergonha de estar conversando com vocês aqui hoje, também vocês não acreditam. Então nós precisamos ter uma coerência entre a comunicação verbal, que eu tô dizendo, e aquilo que eu tô mostrando, que é a comunicação não verbal. Olha, Nossa, que impressionante. Gente, eu fiquei horrorizada. Achei que era Ruth e Raquel agora. De tão diferente, de tão diferente. E o senhor, doutor Hélio, o senhor também é mediador e já teve experiência com vários mediandos, certo? Como que se dá essa comunicação não verbal em mediação? O senhor poderia falar um pouquinho para nós? Sim, a gente na mediação, eu acho que você tem os dois polos ali da comunicação e da comunicação não verbal. Você tem um polo da observação do mediador dos mediandos para poder ver se realmente
Porque muitas vezes o que pode acontecer? O mediador ele tem de prezar pelo equilíbrio, no meu entender. E o que pode acontecer? Alguém está aceitando um acordo, né, mas um pouco forçado, por, vamos supor, uma vítima de violência doméstica. Então você tem de ter essa percepção. E no meu entender, o mediador tem a autonomia de encerrar e falar que ele não vai seguir com a mediação, se ele sentir que não há ali uma paridade ali entre as partes. Porque na realidade, o que é a mediação? Muitas pessoas acham que a mediação é você ouvir a história de um e de outro e chegar a um acordo. E não é isso, a gente sabe. A mediação é restabelecer o diálogo para que as pessoas consigam, em igualdade de forças, chegar a uma solução para suas questões. Se há um desequilíbrio ali, o que vai acontecer? Uma vai ceder, vai fazer um acordo, vai se arrepender depois e isso volta a gerar conflitos. No judiciário, vários outros processos. E muitas vezes, se você esperar um pouco mais para amadurecer, para equilibrar isso, você consegue evitar isso lá na frente, né? Isso a gente vê muito. Outro lado é a gesticulação e a linguagem não corporal do mediador. Pense eu aqui como mediador, olhando no relógio, né? E eu lembro muitas vezes que a gente era orientado no curso de formação e a gente trabalhava em comediação. Eu acho muito bacana isso, porque eu, ao menos, eu gosto de anotar para poder depois fazer o resumo. Mas se você ficar anotando muito, você não presta atenção. E o Diego Eljaica, ao menos, ele trazia muito o quê? As pessoas vêm ao judiciário, vêm a uma sessão de mediação em busca de respeito. E o primeiro sinal de que você está respeitando ela é prestar atenção no que ela está falando, fazer contato visual, ouvir, né? Claro que depois também, ao eu fazer o resumo e checar se está tudo ok, na hora que a gente fala é isso mesmo que você falou, eu tenho de ser fiel, então eu preciso da anotação. Então o que se reportava? Olha, eu vou precisar anotar, então volta e meia, se eu estiver aqui anotando, é porque depois a gente precisa repassar para ver se está em mesma sintonia, se eu estou compreendendo, então explicar esse ato, porque se eu não explico, parece o quê? Que eu não estou respeitando. E aí a parte, né, o mediando, começa a não se abrir, a não expor, e aí a mediação já deixa de fluir naturalmente. E a gente, quando está nessa fase, nesse momento, ele acaba que ele dá os sinais pelos gestos dele, né? E aí, e se tratando de comunicação, Maia, porque o Hélio trouxe uma questão muito importante aqui, a postura do mediador também, do profissional, né? Eu queria que você falasse mais do seu trabalho com relação a esse treinamento desse profissional que precisa estar ali para atender uma pessoa que está ali aflita, que ela chega perto da gente vulnerável, muitas vezes os sentimentos, vou colocar assim, as emoções negativas afloradas, né, raiva, eu nem sei se eu posso classificá-las assim, mas assim, eu queria saber como é que você faz nesse treinamento, pensando no profissional. O nosso cérebro, ele lê linhas, cores e formas. Eu não estou dizendo de cor de pele, mas as cores que você veste, por exemplo. Então, o nosso cérebro tem uma leitura. E o que acontece é que, normalmente, nós fazemos uma leitura inconsciente. Então, nós temos a percepção do outro. Eu tenho a impressão que essa pessoa está triste, que ela está nervosa, que ela está com raiva. Mas é uma impressão, não é uma certeza. E quando você estuda essa comunicação não verbal, você começa a fazer essa leitura de forma consciente. Então, você não tem mais a impressão, você tem a certeza que a pessoa está tendo aquela reação. E tem alguns gestos, alguns elementos que nos ajudam nessa leitura. A questão da postura. Muitas pessoas falam que a postura, né, você tem que ter uma postura ereta, mas o que acontece? Nosso cérebro lê a linha vertical como a linha do poder. Então, tem gente que briga e faz isso aqui. Tem gente que fica com raiva e bate na mesa. E, por exemplo, se eu estou conversando com o seu Hélio, eu posso estar fazendo esse movimento. E quando eu estou fazendo esse movimento, eu estou me impondo. Então, conscientemente ou inconscientemente, eu estou acuando o meu interlocutor. Essa é uma leitura que a gente consegue fazer.
E aí, se você tem uma postura ereta, você já está comunicando poder, porque o cérebro lê poder na linha vertical. E se você estiver fazendo esses movimentos, eu estou conversando com você e fazendo isso. Richiele vendo e ela tem a certeza que eu estou impondo a minha autoridade. Então, essa leitura é muito importante para que você entenda qual é o que está acontecendo naquela relação, o que está acontecendo entre aquelas duas pessoas. Alguns outros elementos são interessantes na comunicação não verbal. E aí, algumas pessoas questionam, seria comunicação não verbal ou não? Mas tom e projeção de voz. Então, as vozes graves são percebidas como mais autoritárias. Se eu quero parecer autoritária, eu vou falar com você com uma voz muito mais grave. Então, se eu estiver falando com você com essa voz e fazendo esse movimento, você vai ter mais dificuldade de me dizer não. Mas se eu estiver falando com uma voz mais fina ou mais nasal, ou uma voz para dentro e fazendo um movimento mais fechado, você vai ter muito mais facilidade de se expressar ou de dizer aquilo que você quer dizer. Então, essas leituras são importantes, mas também ter o conhecimento para você poder utilizar. Outra questão que é importante é a cor. Eu tô aqui na curiosidade. A cor é muito importante, porque as cores transmitem mensagens. E a cor que você veste, normalmente nós vestimos a cor da nossa emoção do dia. E isso não só mulheres, mas a gente abre o nosso armário e a gente, hoje eu estou com muita energia, então eu vou vestir uma cor mais vibrante. Hoje eu estou mais fechada, eu vou vestir uma cor preta. Isso é inconsciente, mas fazemos isso. A psicologia das cores explica isso. E quando você vai para uma mediação, ou você vai para uma conversa, ou para uma reunião, se você vestir preto, o preto ele bloqueia a comunicação. É uma cor que bloqueia totalmente a comunicação. Quem veste preto? São as viúvas, são as pessoas depressivas, são os adolescentes. E são categorias que estão dizendo para o mundo, não estou disponível para me comunicar. Por isso você não pode ir a casamento com vestido preto. Não. E uma mediação também, se você vai de preto, você não está disponível para se comunicar. Então, essa questão da cor é muito importante. Se você veste uma cor mais vibrante, você vai estar muito mais acessível ao seu interlocutor. O azul é a cor da melancolia, mas é a cor também da confiança. Por isso que tantos políticos vestem azul, porque o azul transmite confiança. E é a cor preferida de 30% das pessoas. A segunda cor preferida é o verde, com 18% a nível mundial. Então, quando você veste azul, você se conecta com mais facilidade com seus interlocutores. Estou feliz. Que bacana, né? Estou feliz. E Richiele, assim, ela trouxe uma questão que me fez lembrar na sala de mediação, que eu vou até pedir o Hélio para dar a visão dele. Quando a gente vai fazer mediação, Maiá, a gente não chama o mediando para ir para a sala, né? Como é uma audiência com o juiz. É audiência das 13 horas e tal. O que a gente faz? A gente já vai criando rapport com a pessoa lá na sala, na recepção. Então, o mediador vai lá e convida a pessoa para entrar. Então, geralmente, a pessoa está assim. Ela está com os ombros fechados, com a mão aqui. E aí a gente começa, já tomou um café, já tomou uma água, para a pessoa pelo menos abrir os braços, né? Ou fazer um cumprimento, dar um sorriso, para a gente ir quebrando. E aí a gente entra a sala de mediação. Na sala da mediação, dependendo do rapport do tempo que você cria ali no rapport, às vezes a pessoa já chega com o ombrinho mais elevado, já chega numa postura, mas ainda o semblante ainda muito baixo, certo? Né, Hélio? E aí a gente vai percebendo isso quando a pessoa chega na sessão. E isso é mágico. Eu quero que o Hélio compartilhe isso, a experiência dele, Richiele também. Isso é mágico, porque na medida que a conversa vai evoluindo ali na sessão de mediação, eles vão se falando, vão se respeitando, é nítido a mudança da comunicação não verbal, mas é nítido mesmo. Parece que se joga ali dopaminas, ocitocinas e outros neurotransmissores, enfim,
ótimos ali, transformador, que a gente vai e a gente fala assim, bem, agora vai sair o acordo. Hélio, já notou isso nas suas sessões de mediação? Eu acho que a gente nota, em alguns casos que entram bem beligerantes na sala, a gente nota até pela posição de sentar. Porque, inclusive, em direito Boa. de família, inclusive, quando é um casal, eles já sentam, botam a cadeira meio assim. Boa. Eles não sentam aqui 90 graus para mim. Sim. Eles sentam assim. A partir do momento você começa a ver, aí você começa a ver que você, como mediador, está na linha certa. E aí a gente tem de ter o quê? Paciência, vai trabalhando com pouco, já tá assim, eles já estão conversando entre eles. E é o sonho de todo mediador, a hora que você pare, deixa eles resolverem, porque Isso você já aí. fez o seu serviço. Isso né? aí. Sim. Muito bem. E assim, pegando só a questão da fala, do exemplo da Nayá, a importância do mediador ter o domínio daquela caixa de ferramentas da Tânia Almeida e a essencialidade de você perceber e estar observando essa comunicação não verbal. Porque, no exemplo dela, se eu tenho uma pessoa aqui, né, se impondo e a outra acuada, é a hora, talvez, do mediador fazer o quê? Chamar o cálculo, chamar a sessão individual para poder equilibrar isso, né? Com muita cautela, porque é essencial que o mediador faça rapport, mas se ele fizer mais rapport com um e menos com o outro, ele perde a neutralidade, a imparcialidade e ele perde a mesa, ele não vai conseguir evoluir na mediação. Mas aí talvez é a hora de, vendo esses sinais, a gente fazer tentativa dessa questão da sessão individual, que na sessão individual, aquela pessoa que está retraída vai, muitas vezes, ter a disponibilidade de falar, porque muitas vezes, vamos botar principalmente numa situação de uma mulher que já está subjugada. O que ela vai ter coragem de falar, expor os sentimentos dela na frente do homem que a subjugou, ou mesmo que ela está psicologicamente abalada, numa percepção de subjugação, ela não vai. Então, no individual, ela começa a se soltar, depois faz um individual, dois, aí a gente já nota a diferença que vem para a sessão conjunta, mais equilibrado. Um mais solto, o outro talvez gesticulando menos, porque ele começa a compreender alguma coisa, e isso daí flui. Né? E muitas vezes, assim, tanto que a gente fala que a mediação é para restabelecer a comunicação, no direito de família, muitas vezes a gente restabelece casamento. É verdade. Eu lembro de um caso que a minha parceira de mediação no curso era a Lívia. Eu e a Lívia, a gente tinha uma conexão em entrosamento, parece que quando um estava indo mal, o outro assumia, e a gente funcionava muito bem. Tanto que eu não gostava de fazer com outra pessoa, a gente gostava de fazer junto. E uma vez a gente pegou um caso de um casal, o cara entrou, né, aquele jeito muito sério, muito caladão, e a mulher entrou chorando. E a primeira coisa que ela falou eu não quero fazer acordo. Eu já fui na defensoria, me falaram que eu posso fazer a contestação, eu quero contestar. E aí, qual a função do mediador? Ver aquilo que vocês bem falaram, né? Muitas vezes a comunicação está no que não é dito. E o que ela está comunicando com isso? Porque tem alguns sentimentos ali das pessoas que muitas vezes ela não consegue nos trazer por palavras. E aí a gente começou. E nesse dia a gente teve o privilégio do Diego estar lá, aquele jogo de cintura dele. E a gente foi conversando, e aí a gente começou para a sessão privada, porque não tinha como ter ali E a gente foi indo, foi entendendo um lado e outro. O que aconteceu? Era um casal jovem, que tinha um hábito. Ele tinha uma rotina de trabalho muito estressante, ele trabalhava num trabalho de risco, que ele mesmo expôs pra gente. Qualquer cochilinho que eu der lá, eu ponho em risco não só a minha vida, mas de outras pessoas. E a única coisa que me desestressa, que me faz bem, é surfar, né? E ela sempre, desde namorado, me conheceu lá, ela ia pra praia comigo. Só que aí depois, quando tiveram um filho, né, a criança, aí ele começou com cautela e dela ir pra praia com a criança, pegar sol, e ela
né, naquela sensibilidade de teve o filho, mudou o corpo, começou a se sentir não desejada e achar que ele estava aprontando, né? E aí, além disso, ela queria, né, é uma coisa nova, primeiro filho, noite sem dormir, ela queria que ele acordasse para ajudar. Só que aí ele expôs pra gente, poxa, se eu não dormir bem à noite, no outro dia eu posso matar alguém. Ou posso morrer, porque o meu serviço é de um risco grande. E aí a gente foi muito devagar e ele foi tomando a percepção de toda aquela mudança hormonal que teve com ela e ela tendo um pouco de percepção também. E o que a gente conseguiu de vitória que o mediador, né, faz? A gente conseguiu marcar a segunda sessão. Ótimo. Ela não queria ir, não, só para vocês refletirem e tal. Diego trabalhou muito isso, ajudou a gente muito. E aí na segunda sessão eu estava, né, na sala, enquanto Lívia foi lá convidar e comunicar com um pouco. Lívia chegou com um sorriso de todo tamanho que eu nunca vi uma pessoa gostar tanto assim, não sei como que ela virou advogada, né? Aham. Aí ela chegou com aquele sorriso, eu falei, o que foi que aconteceu? Eles voltaram, entendeu? Eles voltaram. E assim, foi tão bacana o trabalho que foi feito ali, que a primeira coisa que ela entrou na sala nesse dia da segunda sessão foi perguntar como é que eu faço para ser mediadora, porque eu achei isso excepcional. Olha que Olha legal. que legal. Mas eu achei importante que ele disse, né? Na verdade, em sala, no exemplo dele, tinham 3 mediadores, né? Como que a comediação é importante? Porque às Ajuda vezes a gente não se apercebe de toda a mesa, né? Aquele que às vezes está elaborando, formulando perguntas, talvez o outro consiga observar melhor a postura, a recepção, né? E eu estava pensando o seguinte, Maia, você falou das cores, né? Falou dos gestos. São percepções universais, se a gente parar para pensar, né? Partindo do pressuposto são percepções universais, o que você diria, assim, para o mediador em sentido de vestimenta, por exemplo, dele, para ele receber as partes? Além das cores, o que seria o melhor? O que a gente precisa pensar é que o nosso cérebro lê linhas. Sim. Então, se você tem na sua frente linhas diagonais, as linhas diagonais, elas são lidas pelo nosso cérebro como dinamismo. Porque a gente não tem expressão, sai pela tangente, né? Então, essas linhas diagonais, elas tornam a imagem do outro muito mais dinâmica. As linhas circulares são as linhas da introspecção, da fragilidade. Então, tudo que você utiliza mais circular vai te deixar mais introspectivo, mais frágil. E as linhas verticais são as linhas do poder, como a gente já falou aqui, e as horizontais da estabilidade. Então, nosso cérebro lê estabilidade. Por isso que a gente olha para o horizonte, ou a gente olha para o mar, e a gente sente uma certa tranquilidade, porque a gente sente estabilidade. E quando eu penso na vestimenta, qual a minha intenção como mediador? Como mediador ou mediadora, qual a minha intenção? Eu quero comunicar introspecção, delicadeza, eu quero comunicar dinamismo, eu quero comunicar autoridade. Depende, vamos voltar um pouco, porque depende do que eu já comunico naturalmente. Ah, certo. Por quê? Tá, eu sempre quero comunicar dinamismo. Eu sou flexível, que eu sou dinâmico, mas se eu naturalmente já comunico muito dinamismo e eu utilizo vestimenta para me tornar mais dinâmica, eu vou ficar muito. Então a gente precisa entender qual a nossa comunicação natural. E eu gosto de falar dos comportamentos, dos temperamentos. A gente tem classificações de comportamentos e eu preciso saber no meu caso, por exemplo, eu comunico uma certa fragilidade, uma certa delicadeza. A minha imagem comunica isso naturalmente. Então, quando eu coloco um blazer, eu coloco uma roupa mais estruturada, isso me traz estabilidade. Se eu utilizasse florais, algo romântico, mangas bufantes, florais, renda, um óculos redondo, eu ia ficar mais introspectiva e mais frágil. Então, é importante entender o que cada tipo de linha comunica
e o que eu comunico para poder criar um equilíbrio. E tem situações e situações, porque eu imagino, eu não sou advogada, eu não vivo essa questão da mediação, mas eu imagino que existem situações onde vocês precisam ser mais firmes. Sim. Onde vocês sabem, já vão para a mediação, já sabendo que vão precisar de uma certa firmeza, uma certa postura. E outros casos, vocês vão precisar ser mais dinâmico. Então, não existe receita de bolo, né, Certo. pronta. A gente precisa adaptar para cada situação. Eu te perguntei isso porque, pelo menos assim, dentro do meu conhecimento, boa parte dos mediadores vieram do curso de Direito. E o curso de Direito, as vestimentas são exatamente as linhas, né, que comunicam poder. Então, eu não sei até que ponto a gente também não consegue se retirar desse lugar ao conduzir uma mediação, né? Porque, de fato, algumas vezes a pessoa também, se eu, por exemplo, estivesse vestida assim, estivesse conduzindo, as pessoas até não me percebem como mediador. Já começam, a senhora é a juíza? Sim. Né? Então, já te percebe como autoridade. Exato. Aí por isso que eu perguntei essa questão, porque a depender, talvez tivesse algo. É lógico que, igual você falou, tem uma situação que a gente tem que adaptar à mediação para saber a vestimenta. Mas talvez existam vestimentas um pouco mais, vamos dizer assim, que comunicariam um pouco mais de abertura. Tecidos mais fluidos, os tecidos mais fluidos comunicam uma certa fluidez, uma Sim. certa flexibilidade. Uhum. Cores mais claras. Sim. As cores claras, elas também trazem uma certa flexibilidade, evitar as cores escuras. Sim. Os tons terrosos são interessantes, porque o terroso, ele comunica humildade. Quem veste tom terroso são os monges, os franciscanos, que fazem voto de pobreza. Então, o terroso, ele comunica humildade. Sim. E tanto é que o terroso normalmente entra na moda, na vestimenta, em períodos de crise, onde as pessoas elas se sentem fragilizadas. Então, quando você veste o terroso, você tem mais chance da pessoa se identificar com você. Da sim. pessoa estar mais acessível, mais aberta Do que um preto, né? do que um preto. Jamais preto para mediação. Eu diria jamais preto, azul marinho, marrom escuro, todas essas cores, roxo, eu não indicaria para mediação. Entendi. E assim, você falando, eu faço muita mediação online, certo? E aí, né, Hélio? E aí eu queria que você falasse um pouco também sobre essa questão quando você está na tela, né? Como é que a gente vai se vestir, o que que vai ter atrás, qual é a nossa postura em tela? Eu queria que você falasse mais sobre essa Sim. questão, as cores também, Sim. porque isso muda tudo, né? Sim, totalmente. A luz, a primeira coisa é a luz na tela, porque a luz escura, ela já cria um ambiente hostil, né? Então, se você estiver num ambiente escuro, o seu rosto não estiver muito aparente, você não estiver iluminado, você já cria um ambiente hostil para aquela reunião ou para aquela mediação. O cenário é muito importante. Algumas pessoas embaçam o fundo, mas o cenário, por quê? Porque quem está ali com você precisa ter a impressão que está no mesmo ambiente que você. Então, quando você tem um cenário que traz essa percepção para a pessoa de estar ali com você, o de entender aonde você está. Fundo totalmente branco não é indicado, porque a pessoa não consegue entender, ela não consegue imaginar como é aquela sala, como é aquele espaço. Então, o ideal é que seja um cenário que o seu interlocutor, quem estiver ali na tela, consiga imaginar, pelo menos, como é aquele ambiente. Nunca ficar muito próximo da tela também. Você ter uma certa distância para você conseguir ter um cenário. E a questão da projeção da voz. A projeção da voz ela é mais importante no vídeo até do que presencialmente. Então, essa projeção de voz, as pessoas confundem projeção de voz com a tonalidade, a altura do tom da voz. E você pode projetar muito bem sua voz e não estar falando muito alto. Então, essa projeção de voz, ela é uma forma de você ser gentil e ao mesmo tempo se impor. Entendi. E assim, até com o Hélio, não sei se você já teve essa experiência, mas certa vez eu estava fazendo uma mediação e teve um silêncio na sala. E todo mundo ficou assim. Aí eu falei, gente, congelou? Congelou? Não, as pessoas não estão pensando. Então, assim,
Olha como é que é também a gente tem uma dificuldade de fazer essa leitura, né, da comunicação não verbal em tela, né, Hélio? Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu prefiro pessoalmente. Por quê? Igual, por exemplo, enquanto advogado também, eu prefiro despacho presencial, eu me desloco para outra comarca para fazer um despacho presencial, para evitar fazer um despacho online. Por quê? Porque quando você está presencialmente, você está vendo a amplitude do corpo todo. E quando, por exemplo, a gente está fazendo um despacho com o juiz, o que a gente está fazendo? Lendo os sinais dele e adequando o que a gente está falando. E na mediação a mesma coisa, a gente está vendo ali o mediando, vendo se está gerando conexão, se tá um equilíbrio entre um e outro, né? E a gente, até que, enquanto né, na mediação, a gente pode adequar o cenário da gente, porque eu até achei bacana que a Maia falou, porque se a gente ficar, eu não tinha nunca percebido isso, porque eu posso ficar mais longe, e aí eu vou ter de trabalhar o som, óbvio, ter um som melhor, ficar mais longe, para eu transmitir para o mediando aquela confiança, porque o mediador ele está ali para ser o ponto de equilíbrio de estabilidade dos medianos. Se ele não transmite ali uma segurança e um equilíbrio ali, não vai fluir, né? Porque muitas vezes ambas as partes chegam desestabilizadas, fragilizadas. Muitas vezes uma se impondo um pouco mais, mas eu acredito que nem sempre imposição significa, muitas vezes a imposição é um sinal de fragilidade, né? Então, assim, a gente não tem como controlar o cenário dos medianos. Muitas vezes ele está muito próximo da tela e aí só sobra, né, o tom de voz. Eu não sei se eu estou equivocado, mas uma vez eu li eu não lembro o nome do autor, um livro, que ele trazia mais ou menos esse dado que a Maia passou. Ele trazia, eu não lembro, era tipo uns 10% mesmo, que era o tom das palavras. Os outros 90% ele dividia o seguinte: 60% eram a linguagem corporal e 30% o tom de voz. Era mais ou menos isso. Então, assim, quando eu tenho uma mediação online e o mediano está muito próximo da tela, eu estou com 40% da comunicação, 60% eu não estou conseguindo captar. Sim. Então, isso daí, seja para mediação, seja numa reunião importante, seja num despacho, isso pode fazer diferença. Na mediação, se você não perceber o que está acontecendo, como é que você vai ser aquele condutor do diálogo? É difícil. É difícil, eu tinha essa preocupação na pandemia. Quando veio a pandemia, o nosso tribunal aqui, capixaba, ele não parou. Aliás, ele até saiu na frente dos outros tribunais, porque foi adotado foi trazido para a gente trabalhar numa plataforma online, onde que as audiências não pararam e as sessões de mediação e conciliação. E a minha preocupação era como que eu vou fazer essa leitura da comunicação não verbal, né? E parece que o nosso cérebro ele vai se adaptando, né? A questão da neuroplasticidade, né, Maia? Totalmente. Não é? Não sei se se vocês passaram por isso. E aí, você trouxe uma questão que me fez lembrar um comentário de uma parte. Eu comecei uma sessão de forma virtual. E aí, quando os fóruns abriram, os Sejusques, né, que é onde a gente faz a mediação judicial, eu fui terminar e concluir essa sessão de forma presencial. A medianda virou e falou assim para mim: Nossa, mas a senhora é grande! Porque aí eu falei assim, gente, como é que eu estou na tela? Sim. Como é que as pessoas estão me vendo? Será que eu estou encolhendo Câmera demais? Câmera mais alta, estou mal posicionada, né, Maia? Queria que você falasse mais sobre isso. Exatamente. Porque... A gente tem uma certa dificuldade de se olhar. Mas isso é do ser humano, a gente não aprende a se olhar. E na comunicação não verbal, é importante a gente aprender a se olhar. Então, hoje, todo mundo tem um telefone. Então, se você tem alguma reunião ou alguma fala, ou, por exemplo, você está fazendo uma reunião online, mas você quer ver como você está se portando, filma e depois se olhe, né? Para ver como... Filma com o seu telefone e olha como você está
na postura, no gestual, como está seu tom de voz. Sim. Na comunicação, eu acredito que na mediação, muito mais ainda, a gente precisa criar conexão e confiança, né? São dois elementos essenciais, assim. Eu preciso me conectar com as partes e eu preciso criar um ambiente de confiança. E como a gente cria conexão e confiança? A conexão, ela é criada por emoção. Então, as pessoas se conectam às outras por emoção. Se eu for totalmente neutra nos meus gestos, na minha fala, se eu não tiver variações de entonação, se eu não tiver usar pausas, se eu não transmitir emoção nenhuma na maneira que eu gesticulo, eu dificilmente consigo criar conexão com os meus interlocutores. E o que me faz criar confiança? A confiança, ela é baseada em o que eu estou ouvindo condiz com o que eu estou vendo. Então, isso cria um ambiente de confiança. Então, se você está com uma postura que condiz com a sua fala, com aquilo que você está dizendo, seu gestual também condiz, seu tom de voz está adequado àquilo, aquela proposta, aquele momento, você cria um ambiente de confiança. Então, são os dois pontos que eu acredito sejam os mais importantes. Então, a gente conseguir transmitir emoção, mas não emoção para influenciar, mas transmitir uma humanidade, né? A emoção da humanidade e conseguir conectar, para conseguir conectar e conseguir criar um ambiente de confiança. Nossa, que maravilhoso, viu? É muito importante isso para nós, Maiá, justamente essa questão da confiança. Porque, de fato, a pessoa não te conhece, né? Via de regra, né? Aliás, via de regra não. O ideal mesmo é que o mediando não conheça o mediador. E aí, às vezes, você abre questões íntimas, por exemplo, até mesmo que sejam para solucionar uma questão, é muito difícil para quem você nunca viu, não tem referência de nada. Eu achei isso fantástico a sua fala. E aí eu queria perguntar uma coisa, doutor Hélio, também. Se durante as suas mediações houve alguma ocasião que o senhor se recorda de algum mediando que ficou, além daquilo que o senhor disse anteriormente, completamente em silêncio durante a mediação e que isso lhe comunicou várias coisas? Eu acho que, assim, várias situações de várias mediações, a gente, assim, eu acho que é até muito comum isso. Não sei se vocês percebem isso. Ao menos uma das partes é muito comum que fique em silêncio e que depois vá se soltando. E aí é a atenção que a gente tem de indo, e é o que a doutora falou, que a Mayra falou, né? Aquela questão de você transmitir confiança de que pode se abrir. Por isso a gente faz aquele script inicial de que o que está sendo falado ali não vai ser de conhecimento do juiz, não vai ser exposto, não vai ser usado contra. E, assim, eu acho que para essas situações de silêncio, no meu ponto de vista, ao menos, não sei se vocês concordam, a principal ferramenta da gente utilizar é a sessão individual, né? Porque é a hora de você conseguir fazer um rapport melhor sem que o outro mediando ache que você está tendencioso. E você entender o porquê do silêncio. Que é a mesma situação, vamos botar o gesto de braço cruzado, é um bloqueio. Mas pode ser frio por causa do ar-condicionado. Então, a gente nunca sabe. No escritório, quando a gente vai atender o cliente pela primeira vez que ele está com o braço cruzado, a gente começa a bater papo, tentar puxar um assunto e outro para descontrair, porque se a gente for tentar ali fechar um contrato, não vai. E a mesma coisa, se a gente for tentar ali forçar, eu acho que o ponto de equilíbrio ali é como você vai, né, puxando essa pessoa que está em silêncio para o diálogo, porque a mediação é isso, é eles conversarem. Então, né, o mediador tem isso, o mediador tem essa função. Mas eu acho que a maioria dos casos é isso. A diferença é que em alguns esse silêncio se rompe rápido e a parte começa a falar na hora que você dá a palavra a ela. E tem uns que normalmente na mediação judicial o que você faz? Você faz os combinados, explica, você dá a palavra a um e depois dá a palavra ao outro.
E essa pessoa que muitas vezes está mais silenciosa, mais retraída, muitas vezes nessa hora que você dá a palavra, ela quase não fala. Ela fala, é isso aí que ele falou, alguma coisa muito breve, muito sintética. E aí você tem de começar, muitas vezes, utilizar o elemento do resumo para tentar ver se puxa para a conversa. Mas eu acho que assim, ó, a principal ferramenta, ao menos que eu gosto muito, é a questão da sessão individual. Porque muitas vezes esse silêncio é um desconforto com relação da outra pessoa. Mas quando ela começa a falar, ela está à frente do mediador, ela tem confiança, ela começa a falar, ela se solta para falar frente ao outro também. E o resumo, ele traz muita. Quando o mediador faz um resumo bem elaborado, ele compreendeu ali, ele consegue reformular aquelas questões, a comunicação não verbal muda. Muda ali porque a pessoa começa, puxa, eu fui entendida, eu fui ouvida, né, Maia? Respeito. Respeito. Fui respeitado. Confiança, agora sim, agora eu estou num ambiente confiável, porque de fato eu estou sendo assim, ouvida, né, escutada, né? E a comunicação é muito mais escuta do que a fala, né, Maia, como você trouxe aqui. Mas a gente tem que ir caminhando para o fim, né? Porque passa rápido. Vocês viram que passa rápido? Muito No início, É, aquilo que a gente fala Parece no que é muito início, tempo, a né? gente coisa, mas passa rápido. E eu queria que, Maia, que você deixasse as suas considerações com relação ao que você trouxe ao profissional, né? Visando ao profissional mediador. Queria que você deixasse essas considerações, algumas dicas, você já trouxe uma bagagem de coisa que enriqueceu muito o nosso podcast. verdade. Mas, sim, suas palavras finais. Se eu chegasse como mediadora, olha, Maia, trabalho com comunicação, né? Com restabelecer comunicação das pessoas, e eu estou preocupada com a minha imagem, com o meu porte, como que eu me falo, se eu faço muito gesto, se eu não faço, como que as suas palavras finais aqui para a gente ter mais um pouquinho, né, do seu conhecimento. Minha maior orientação é a gente buscar estudar e se informar sobre a comunicação não verbal. Eu já trabalho com isso há tempo e eu continuo aprendendo sempre novas técnicas, novas maneiras de leitura. A comunicação não verbal, ela é treino. Então, começar a ter um olhar, porque a gente não olha para o outro. A gente conversa com as pessoas já pensando no que a gente vai responder, pensando no que a gente vai fazer daqui a pouco, no próximo compromisso. E a gente não tem essa atenção quando o outro fala. Então, a minha maior dica é pratique isso no seu dia a dia. Não pratique só essa leitura de comunicação não verbal nas mediações. Comece a praticar com todas as pessoas e você vai começar a perceber comportamentos semelhantes. E em relação à nossa comunicação, perguntar. Perguntar para as pessoas qual percepção tem de nós, ouvir mais o que os outros dizem, porque a gente não gosta de ouvir o que dizem da gente. Sim. Então, você começar a entender essa sua comunicação não verbal, para você fazer as adequações necessárias. Mas para isso você precisa de um feedback externo, e o feedback externo nada melhor do que o companheiro, o marido, a mãe, os filhos. Então, ter esse ouvido para entender como é a comunicação. E pensar que eu preciso criar um ambiente de confiança. Eu preciso criar um ambiente seguro quando eu vou trabalhar, quando eu vou numa mediação. Então, sempre tecidos mais leves, cores mais suaves, evitar batom muito escuro para as mulheres, homens ternos muito escuros, paletós muito escuros, evitar tom de voz muito grave, muito autoritário, evitar os gestos muito verticais para não comunicar tanta autoridade, conseguir criar um ambiente de confiança. Se eu precisar em determinado momento, eu vou fazer uma voz um pouco mais projetada, eu vou fazer o movimento vertical, mas começar de uma maneira muito mais fluida, muito mais tranquila, para poder criar esse ambiente de confiança e evitar tudo que é muito
romântico, que é muito frágil. Então, os óculos redondos, uma imagem muito romântica, porque isso fragiliza. Então, você vai precisar se impor como autoridade, porque você tem uma comunicação não verbal que não é autoridade. Então, ter esses cuidados são importantes no dia a dia. Ah, eu achei fantástico. Tá? E o seu, Hélio? Qual o seu recado para os mediadores sobre comunicação não verbal? Eu acho que o primeiro ponto é ratificar o que a doutora falar. É um ponto que a gente precisa estudar muito. Porque para propiciar o restabelecimento da comunicação, a gente tem que entender o que as partes estão comunicando. E muitas vezes até as palavras são moldadas ao que ele quer transmitir, mas acaba que quase sempre a comunicação no todo, a comunicação não verbal entrega. E o mediador tem de ter muita sensibilidade para trabalhar isso, né? Então, eu acho que é essencial a gente... Eu acho que eu tenho de estudar... Eu tenho certeza agora que eu tenho de estudar muito mais de comunicação não verbal. Não, com certeza. Inclusive, Maia, depois dê dicas para nós de livros, entendeu? Também, para que a gente possa compreender esse universo que é muito rico. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim. Você que assistiu o nosso vídeo, não deixe de dar seu like, não deixe de curtir nosso canal. A sua participação é muito importante para a gente fortalecer a mediação, para que mais pessoas conheçam esse procedimento e a riqueza de nuances que tem em torno da mediação. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Até mais.